Em março de 2025, equipes de construção perfuraram através de concreto e tijolos que haviam selado o túnel 29 sob São Francisco por exatos 106 anos. O que descobriram não foram trilhos de trem abandonado ou velhos equipamentos esquecidos. Foi uma cidade inteira. Uma civilização subterrânea completa, com ruas, edifícios, sistemas de água corrente e, mais aterrorizante, evidências de que milhares de pessoas viveram ali, escondidas sob a cidade moderna, sem que ninguém acima soubesse de sua existência. E quando equipes forenses analisaram os restos encontrados, descobriram algo que forçou uma reavaliação completa da história de São Francisco. Essas pessoas não morreram há um século. Morreram há apenas 47 anos. Em 1978, enquanto a cidade acima continuava normalmente, milhares viviam e morriam em segredo absoluto, apenas metros abaixo das ruas movimentadas. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir sobre o que realmente aconteceu sob São Francisco mudará tudo o que você pensa saber sobre cidades modernas, segredos governamentais e quantas pessoas podem desaparecer sem deixar rastro. Antes de descermos às profundezas desta descoberta perturbadora, aperte o botão de like e se inscreva. Comente de onde você está assistindo e se você já ouviu rumores sobre túneis secretos em sua própria cidade. Agora, vamos revelar a verdade que esteve escondida sob nossos pés por mais de um século. São Francisco sempre foi uma cidade de segredos subterrâneos. Construída sobre colinas íngremes e propensa a terremotos devastadores, a cidade desenvolveu uma extensa rede de túneis ao longo de sua história, alguns para transporte, alguns para utilidades, alguns para propósitos que nunca foram totalmente explicados. O túnel 29 foi construído em 1906, logo após o grande terremoto que destruiu 80% da cidade. Officialmente, era parte do sistema de bond que conectava diferentes bairros. Mas já em sua construção, algo era estranho. O túnel era massivo, muito maior que necessário para transporte de bondes. Media 15 metros de largura, 10 metros de altura, e estendia-se por 3,2 quilômetros sob os distritos de Mission e Soma. Registros da época mostram que sua construção custou 3 vezes mais que túneis similares e levou metade do tempo, como se houvesse urgência extraordinária para completá-lo. Mais estranho, o túnel operou por apenas 13 anos. Em 1919, sem explicação oficial, além de considerações de segurança, foi selado permanentemente. Não apenas fechado, selado. Ambas as entradas foram preenchidas com concreto maciço, depois cobertas com tijolos, depois enterradas sob novas construções. Como se alguém quisesse garantir que nunca seria reaberto. Por 106 anos, o túnel 29 permaneceu esquecido. Mapas antigos o mostravam, mas gerações de moradores de São Francisco nem sabiam que existia. Até que em janeiro de 2025, quando a construção de uma nova linha de metrô exigiu escavação profunda no distrito Mission, trabalhadores encontraram algo inesperado: um vazio massivo sob a cidade. Escaneamento de radar de penetração no solo confirmou. O túnel 29 não havia colapsado como todos presumiram. Estava intacto. E continha algo. Leituras de radar mostravam estruturas dentro do túnel. Não equipamento de trem. Edifícios. Construções complexas enchendo o espaço do túnel do chão ao teto. A cidade de São Francisco, enfrentando pressão pública e necessidade de prosseguir com a construção do metrô, tomou decisão rara: reabrir o túnel. Ver o que estava lá. Documentar e remover qualquer obstáculo. Em 15 de março de 2025, equipes começaram a perfurar através do selo norte. Levou 2 semanas para penetrar as camadas de concreto e tijolo. E quando finalmente abriram, quando luzes pela primeira vez em 106 anos iluminaram o interior do túnel 29, o que as câmeras revelaram deixou todos em choque absoluto e silêncio. Meu Deus! Há uma cidade aqui embaixo. As primeiras palavras do capitão James Martinez, líder da equipe de engenheiros da cidade, capturadas em vídeo que vazou dias depois e viralizou globalmente com mais de 500 milhões de visualizações. As câmeras mostravam o impossível. Uma rua completa, pavimentada com pedras, ladeada por estruturas de madeira e metal de 3 andares de altura,
estendendo-se para as profundezas escuras do túnel, até os limites de visibilidade. À medida que equipes entraram, usando o equipamento de segurança completo, incluindo máscaras de gás devido a preocupações com qualidade do ar, a magnitude da descoberta tornou-se clara. O túnel 29 não era túnel de transporte. Era abrigo, ou prisão, ou algo entre os dois. Alguém havia transformado os 3,2 quilômetros de espaço subterrâneo em uma comunidade autossuficiente completa. As estruturas, edifícios de madeira, apertados uns contra os outros como em fotos antigas de distritos superlotados do século XIX, enchiam o túnel. Estruturas de 3, às vezes 4 andares, construídas do chão do túnel até quase tocar o teto curvo. Ruas estreitas, becos, realmente serpenteavam entre eles. Mas não eram edifícios históricos preservados. Eram construções improvisadas, feitas de materiais salvados, madeira de demolição, chapas de metal corrugado, portas velhas, janelas quebradas remontadas. Arquitetura de desespero, não de planejamento. OS Systems. A cidade subterrânea tinha infraestrutura. Tubos de metal correndo ao longo das paredes do túnel carregavam água. Análise posterior revelou que haviam perfurado até aquíferos profundos. Fios elétricos improvisados conectavam-se a alguma fonte. Geradores. Conexão clandestina à rede da cidade acima. Sistemas de ventilação elaborados, dutos que subiam através de pequenos poços perfurados através da rocha até a superfície, disfarçados como respiradouros de esgoto. Alguém havia engenhado isso cuidadosamente, garantindo que ar fresco chegasse às profundezas. Os sinais de vida. Roupas penduradas em linhas entre edifícios, agora rígidas com mofo. Móveis em quartos pequenos, camas, mesas, cadeiras. Utensílios de cozinha. Brinquedos de criança espalhados em becos. E mais perturbador, sinais de comércio. Pequenas lojas ao longo da rua principal com letreiros pintados à mão. Mercadoria geral, reparos médico. Uma economia funcional. Uma sociedade. Os residentes. Nas primeiras 48 horas de exploração, equipes de recuperação encontraram restos. Muitos restos. Estimativas iniciais. Entre 2.000 e 5.000 indivíduos. A maioria nos edifícios, em camas ou assoalhos, como se tivessem morrido durante sono. Alguns nas ruas, colapsados em lugares que sugeriam morte súbita. Roupas preservadas pela secura do túnel. Mas os corpos, esqueletizados, dissecados pela falta de umidade. Doutora Sarah Mitchell, antropóloga forense trazida para examinar os restos, ofereceu avaliação preliminar perturbadora. Não morreram de velhice ou doença óbvia. Não há sinais de violência, trauma ou fome. É como se todos simplesmente parassem. Ao mesmo tempo, como o desligamento de interruptor. Mas a descoberta mais chocante veio quando análises de radiocarbono foram completadas nos restos e nos materiais. As datas. A cidade subterrânea não era de 1919, quando o túnel foi selado. Nem era de 1906, quando foi construído. Os materiais de construção datavam de 1970 a 1978. Os restos humanos morreram em algum momento entre 1976 e 1980, com maioria concentrada em 1978. Isso significa que enquanto São Francisco vivia através dos anos 70, era de verão do amor, movimento hippie, boom tecnológico nascente, milhares de pessoas viviam secretamente em cidade subterrânea, apenas metros sob as ruas, e ninguém sabia. Como isso foi possível? Quem eram essas pessoas? E por que morreram todas juntas? À medida que a investigação se aprofundava, cada resposta gerava dúzias de novas perguntas. Anomalia 1. As identidades. A análise de DNA dos restos revelou algo chocante. 73% dos indivíduos não tinham registros correspondentes em nenhum banco de dados de pessoas desaparecidas dos Estados Unidos. Não eram moradores de São Francisco que desapareceram. Não eram cidadãos americanos registrados de lugar nenhum. Os 27% restantes corresponderam a arquivos de pessoas desaparecidas, mas não de São Francisco. De todo o país. E do mundo. Maria Santos,
relatada desaparecida em Miami, 1974. Jamie Shane, desaparecido em Nova York, 1976. Svetlana Volkova, desaparecida em São Petersburgo, Rússia, 1975. Dozens de outros, de dezenas de cidades, todos desaparecidos entre 1970 e 1978. É como se alguém estivesse coletando pessoas, observou o detetive Robert Reis, veterano do SFPD designado para o caso. De diferentes lugares, diferentes origens, trazendo-as para esta cidade subterrânea. Mas por quê? E quem estava fazendo isso? Anomalia 2. A ausência de saídas. Equipes mapearam cada centímetro do túnel. Não havia saídas. Ambas as extremidades haviam sido seladas de fora, com concreto derramado de superfície, não de dentro do túnel. As pessoas lá dentro não podiam ter selado a si mesmas. Mais estranho, os poços de ventilação essenciais para a sobrevivência também haviam sido selados de cima, preenchidos com concreto, provavelmente no mesmo evento de selamento. Isso teria cortado ar fresco, matando todos dentro em dias. Mas os restos mostravam que pessoas viveram por anos após selamento do túnel, em 1919, significando que ou havia outros sistemas de ventilação, não descobertos, ou eles foram selados lá em 1978, não 1919, concluiu a doutora Mitchell. O selamento oficial de 1919 foi para selar as entradas originais. Mas alguém manteve acesso secreto, continuou usando o túnel por décadas, e então selou tudo, incluindo ventilação, em 1978, matando todos dentro. Anomalia 3. Os documentos. Dentro dos edifícios, investigadores encontraram papéis. Milhares de documentos preservados pela Secura. Registros médicos detalhando procedimentos realizados em residentes. Planilhas rastreando taxas de conformidade e otimização comportamental. Relatórios mensais endereçados à diretoria de supervisão sobre progresso do experimento. Diários pessoais de residentes descrevendo vida no túnel. Um diário, de mulher identificada apenas como sujeito 847, continha passagens devastadoras. 15 de março de 1976. Completou 3 meses desde que fui trazida aqui. Eles dizem que é por minha própria segurança, que o mundo acima está perigoso, que aqui somos protegidos. Mas protegidos de quê? E por que não podemos sair? 7 de agosto de 1977. Tivemos bebê hoje. Eles o levaram imediatamente. Disseram que seria criado adequadamente, em sessão diferente. Não nos deixam ver as crianças. Por quê? O que estão fazendo com elas? 2 de janeiro de 1978. Algo está errado. Pessoas começando a ficar doentes. Não gripe, normal. Algo mental. Esquecimento. Confusão. Os médicos dizem que é normal. Mas não é. Temo que nos usaram para algo terrível. E agora que terminaram, vão nos descartar. A última entrada. 14 de fevereiro de 1978. O ar está diferente hoje. Mais pesado. Difícil respirar. Outros sentem também. Acho que selaram a ventilação. Acho que vão nos deixar morrer aqui. Se alguém encontrar isto, conte ao mundo. Não éramos criminosos. Éramos pessoas. E algo muito, muito errado aconteceu aqui. Anomalia 4. A seção médica. Na extremidade mais profunda do túnel, equipes descobriram área isolada por portas de metal pesado. Dentro, o que só podia ser descrito como laboratório médico. Mesas de exame. Equipamento cirúrgico. Refrigeradores contendo amostras de tecido preservadas, ainda sendo analisadas. E mais perturbador, salas de observação com vidro de sentido único, onde indivíduos podiam ser monitorados sem saber. Nas paredes, gráficos rastreando respostas neuroquímicas e estímulos controlados. Tabelas de dados sobre modificação comportamental através de restrição social prolongada. Fotografias de sujeitos, incluindo crianças, em várias fases de tratamento. Isto não era abrigo, declarou doutora Helena Varga, psicóloga consultada pela investigação. Era experimental.
Experimento massivo de controle social e modificação comportamental, conduzido em escala de milhares de pessoas, sem consentimento, escondidos sob uma grande cidade americana. A descoberta no túnel 29 desencadeou investigações que se expandiram muito além de São Francisco. Conexão 1. Outros túneis. Pesquisadores começaram examinando registros históricos de outras cidades. O que encontraram foi padrão perturbador. Nova York. Túneis sob Lower Manhattan selados em 1923, nunca reabertos. Chicago. Sistemas de túneis de mercadoria selados em 1926. Boston. Túneis de metrô abandonados selados em 1931. Los Angeles. Túneis de bond selados em 1925. Todas as cidades principais dos Estados Unidos tinham túneis selados durante o mesmo período, de 1919 a 1931. Todas com razões vagas, todas permanecendo lacradas por um século. Equipes começaram peticionando para abrir esses túneis. O governo federal inicialmente resistiu, citando preocupações de segurança estrutural. Mas pressão pública intensificou. Em abril de 2025, túnel em Nova York foi aberto. Resultado, mesma descoberta. Cidade subterrânea. Milhares de restos. Datação, 1970s. Então, Chicago. Mesmos resultados. Boston, Los Angeles, Seattle, Portland, Philadelphia. Todas as principais cidades americanas continham cidades subterrâneas secretas. Todas operando durante anos 70. Todas seladas em 1978. Todas contendo milhares de vítimas de experimentos de controle social. Conexão 2. O programa. Jornalistas investigativos começaram conectando pontos. Documentos desclassificados revelaram que CIA havia conduzido experimentos de controle mental durante Guerra Fria, projeto MKUltra sendo o mais famoso. Mas MKUltra foi supostamente encerrado em 1973. Exceto que não foi. Foi expandido e renomeado e movido para instalações subterrâneas sob cidades principais, onde podia operar em escala massiva sem detecção. Arquivos desclassificados parcialmente, muitos ainda retidos, revelaram. Projeto Deep Heaven, de 1970 a 1978, experimento de longo prazo em isolamento social, privação sensorial, modificação comportamental através de condicionamento ambiente. Objetivo declarado: desenvolver protocolos para gerenciamento populacional em cenários de abrigo nuclear de longo prazo. Objetivo real, baseado em documentos vazados, determinar métodos ideais para controle de populações civis grandes em ambientes restritos, aplicável a futuras colônias espaciais, bases militares isoladas ou cenários de lei marcial prolongada. Conexão 3. O encerramento. Porque todas as instalações foram seladas simultaneamente em 1978. Documentos vazados sugerem que algo deu errado. Ruptura de contenção psicológica mencionada repetidamente. Efeitos não antecipados de isolamento prolongado, levando a comportamento coordenado emergente. Tradução. Os sujeitos começaram trabalhando juntos, organizando-se, planejando revolta ou fuga. Não como indivíduos, mas como coletivo unificado. Exatamente o tipo de comportamento que o experimento estava tentando prevenir. A solução: selar tudo. Quarter-ventilico. Deixar todos morrerem. Enterrar evidência literal e figurativamente. Estimativa atual: entre 50.000 e 100.000 pessoas morreram em cidades subterrâneas através dos Estados Unidos em 1978. Todas classificadas como pessoas desaparecidas. Todas esquecidas até agora. Conexão 4. Os sobreviventes. A parte mais chocante: nem todos morreram. Alguns túneis, incluindo seção do túnel 29, continham evidências de evasão. Buracos perfurados através de paredes de concreto de dentro, levando a esgotos ou outras partes de sistema subterrâneo. Registros policiais de 1978 a 1979 mostram picos inexplicados de pessoas não identificadas aparecendo em cidades sem memórias, sem documentos, frequentemente com problemas psicológicos severos. Tratados como sem-teto ou doentes mentais.
institucionalizados ou simplesmente ignorados. Alguns podem ainda estar vivos, idosos agora, provavelmente sem compreensão total do que experimentaram, talvez com memórias fragmentadas de anos em abrigo subterrâneo. Campanhas de mídia social começaram. #Túnel Sobreviventes. Milhares de pessoas reportando parentes que mudaram no final dos anos 70, que tinham lacunas de memória, que falavam de tempo nas profundezas, mas ninguém acreditava. Dr. Mitchell começou o projeto para rastrear sobreviventes potenciais. Se mesmo 1% sobreviveu, falamos de centenas de pessoas cujos testemunhos poderiam revelar verdade completa. Eles merecem ser ouvidos. Irresponsáveis devem enfrentar justiça. A questão central que todos perguntaram: como isso foi possível? Como milhares de pessoas desapareceram sem investigações massivas? Dr. Robert Hayes oferece análise perturbadora. O experimento foi engenhosamente projetado. Não pegaram pessoas de uma cidade. Pegaram algumas de cada cidade, espalhadas nacionalmente e internacionalmente. Focaram em marginalizados sem teto, imigrantes ilegais, pessoas com vínculos familiares fracos, indivíduos já desconectados de sociedade. Pessoas cuja ausência não desencadearia alarmes. E quando desapareceram, foram distribuídos através de múltiplas instalações. Então nenhuma instalação continha número de desaparecidos que desencadearia atenção. Era impossível por si. Varga adiciona: o aspecto psicológico é o mais perturbador. Baseado nos diários, muitos sujeitos foram convencidos de que estavam lá voluntariamente. Disseram que era abrigo contra ameaça externa, guerra nuclear, colapso social, pandemia. Foram manipulados a acreditar que estavam sendo salvos, não aprisionados. Isso explica por que não houve revoltas massivas imediatas. Porque cooperaram. Por anos, acreditaram na narrativa. Apenas quando efeitos de isolamento prolongado tornaram-se inegáveis, quando viram que salvadores estavam na verdade experimentando neles, apenas então resistência emergiu. E quando resistiram, foram eliminados. Análise dos restos confirma: nenhum trauma físico antes da morte. Mas todos morreram de asfixia quando ventilação foi cortada. Morte lenta, durante dias, presos em escuridão enquanto o ar rareava. É genocídio, declara Dr. Mitchell, sem hesitação. Genocídio de pessoas marginalizadas, conduzido por governo que jurou proteger cidadãos, disfarçado como pesquisa de segurança nacional. E porque vítimas eram invisíveis já, seu extermínio também foi invisível. Até agora. Em junho de 2025, processo coletivo massivo foi movido contra o governo federal dos Estados Unidos em nome de vítimas do projeto Deep Heaven e seus descendentes. Mas verdadeira revelação veio quando o denunciante ex-oficial da CIA de 87 anos, identificado apenas como fonte alfa, forneceu documentos mostrando que Deep Heaven não era experimento isolado. Era teste beta. O experimento real, projeto Long Shadow, estava planejado para escala muito maior. Objetivo: em caso de emergência nacional, guerra nuclear, colapso econômico total, pandemia catastrófica, população civil poderia ser gerenciada movendo milhões para instalações subterrâneas onde comportamento poderia ser controlado através de técnicas desenvolvidas em Deep Heaven. Instalações já haviam sido construídas, não apenas em túneis urbanos, mas em complexos de abrigos nucleares, bases militares subterrâneas, sistemas de cavernas naturais modificados. Infraestrutura suficiente para abrigar, ler, controlar até 20 milhões de civis. Deep Heaven foi sucesso, escreveu fonte alfa. Provou que podíamos isolar, controlar e, se necessário, eliminar populações grandes sem detecção ou consequências. Quando os anos 70 terminaram, o projeto evoluiu para preparação de longo prazo. Instalações permaneceram. Planos permaneceram. E se emergência certa ocorrer, planos poderiam ser ativados. População americana poderia ser salva da mesma forma que sujeitos Deep Heaven foram salvos. A revelação foi chocante. O governo havia criado infraestrutura para aprisionamento em massa de seus próprios cidadãos. Testado os protocolos.
provado que podia funcionar, e mantido em reserva por décadas. A questão que todos agora perguntam: essas instalações ainda estão operacionais? E em próxima crise, seja real ou fabricada, elas serão usadas novamente? A descoberta do túnel 29 e revelações subsequentes forçaram reavaliação de confiança fundamental em governo. Quantas pessoas desaparecidas não estão realmente desaparecidas, mas estão mantidas em instalações que não sabemos existir? Pergunta a ativista de direitos civis Maria Rodrigues. Quantos sem-teto foram levados não para abrigos mas para experimentos? Quantos túneis ainda estão selados, contendo segredos que o governo não quer que conheçamos? O impacto psicológico nas cidades afetadas foi profundo. Moradores de São Francisco, Nova York, Chicago, todas as cidades com túneis, agora caminham suas ruas sabendo que milhares morreram em agonia a apenas metros abaixo de seus pés. Que enquanto viviam vidas normais, experimentação horrível ocorria em silêncio sob eles. E medo. Se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Próxima pandemia, próxima guerra, próxima crise econômica poderia ser pretexto para medidas de emergência que envolvem populações sendo movidas para instalações de segurança das quais nunca retornam. Memória coletiva foi traumatizada. Arte, literatura, filmes sobre descoberta proliferaram. Túnel 29 tornou-se código para traição governamental máxima, para vítimas esquecidas, para mal escondido à vista de todos. E questões práticas. Como você honra 100.000 pessoas que morreram em segredo? Como você julga perpetradores quando a maioria está morta ou protegida por classificação? Como você garante que nunca acontece novamente quando infraestrutura para fazê-lo ainda existe? O túnel 29 foi transformado em memorial. Seções preservadas mostram como cidade subterrânea aparecia. Placas nomeiam todas as vítimas identificadas. Museu adjacente documenta a história completa. Mas muitas questões permanecem sem resposta. Quantas instalações ainda estão seladas? Estimativas sugerem que apenas 40% dos túneis urbanos conhecidos foram abertos. Que mais está escondido? Quantos sobreviventes ainda vivem? E como ajudá-los a recuperar memórias, encontrar justiça, reconstruir identidades? Quem especificamente ordenou os selamentos de 1978? Nomes reduzidos em documentos desclassificados. Justiça permanece impossível sem responsabilização. As instalações Long Shadow ainda existem. São operacionais. Estão ocupadas agora. Foi apenas nos Estados Unidos. Ou outros países conduziram experimentos similares. Quantas cidades globalmente têm seus próprios túnel 29S? E a pergunta mais perturbadora: estamos seguros? Ou vivemos acima de segredos ainda não revelados, experimentos ainda em andamento, perigos esperando serem descobertos quando a próxima geração perfurar através de concreto centenário? Dr. Mitchell oferece reflexão final. Túnel 29 nos ensina que horrores podem existir em plain sight, escondidos por camadas de negação e classificação. Nos ensina que nossos governos são capazes de mal insondável quando acreditam que é necessário. E nos ensina que verdade, não importa quão enterrada, eventualmente emerge. A questão é: quantas gerações sofrerão antes de finalmente encararmos o que foi feito e garantirmos que nunca aconteça novamente? Fique até o final e descubra. Você vive acima de um dos túneis selados? Vamos revelar todas as localizações conhecidas. Em março de 2025, perfuramos através de concreto que selou o túnel 29 por 106 anos. Encontramos cidade secreta, milhares de vítimas, evidência de experimentação humana em massa, e prova de que governos podem esconder genocídio sob nossos pés por décadas. Agora sabemos. Não podemos desfazer o que foi feito, mas podemos exigir verdade, justiça e garantias de que Deep Heaven e Long Shadow nunca serão reativados. O que você acha? Sua cidade tem túneis selados? Conhece pessoas que desapareceram nos anos 70 sem explicação? Acredita que instalações secretas ainda operam? Comente abaixo com seus pensamentos.
Compartilhe este vídeo com todos que precisam saber que história escondida está literalmente sob nossos pés. Aperte o botão de inscrever-se porque continuamos investigando. Mais túneis sendo abertos, mais sobreviventes sendo encontrados, mais verdade sendo revelada. Túnel 29 foi apenas o começo. A verdade é mais profunda. O mal é mais vasto. E a luta por justiça apenas começou. Eles tentaram enterrar seus crimes. Mas não podem enterrar a verdade quando estamos determinados a escavar.